Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é EBT, Escola Bíblica para Todos, onde Deus nos tem abençoado poderosamente através dos ensinos que têm sido ministrados através do nosso pastor Abraham Robson Ferreira. Hoje, como nosso querido pastor presidente, a sua esposa e alguns obreiros estão ali na cidade em Luxemburgo, onde amanhã haverá a grande inauguração ADEF italiana naquela cidade, onde com certeza Deus irá abençoar não só aquela nação, mas irá abençoar também os italianos que se fazem presente em grande número ali naquele país. Dizem as estatísticas que são cerca de 20 mil italianos só em Luxemburgo. Então que Deus possa alcançar aquela grande massa de gente que está ali a precisar de uma palavra amiga. E então, como o nosso pastor presidente hoje não está cá, coube a mim, coube ao pastor João Paulo hoje trazer aqui o ensino da palavra do Senhor, que será onde Deus com certeza irá falar aos nossos corações. Hoje temos a palavra do Senhor, ela será sobre os ministros do culto, onde Deus irá falar ao nosso coração. Meus queridos, hoje temos aqui o texto áureo que se encontra em Números, no livro de Números, capítulo 3, versículo 45, e onde a palavra nos diz: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. A palavra de Deus, ela nos fala aqui através deste capítulo e deste versículo precisamente, em que o Senhor dá uma ordem para Moisés, para que haja um resgate. Ou seja, quando estavam no Egito, o povo de Deus, quando estava no Egito, e quando o faraó tentou impedir a saída dos filhos de Deus, houve os primogênitos dos egípcios, eles foram todos mortos, conforme vocês sabem. E nas ombreiras das portas colocaram sangue do cordeiro, para que quando o anjo passasse, ele pudesse ver onde estavam os filhos escolhidos, onde estavam os filhos de Israel. A partir daquele momento, todo o israelita, todo o lar que tivesse um primogênito, ele seria dado para Deus, o primeiro primogênito. Mas diz a palavra do Senhor que houve dentro das 12 tribos, uma tribo escolhida, a tribo de Levi, ao qual, dentro das 12 que já eram escolhidas por Deus, esta seria a tribo que seria a tribo de eleição de Deus para fazer o trabalho concernente a Deus. Seria a tribo de resgate do próprio Deus. E diz o Senhor que, a partir deste momento, da tribo de Levi sairia os levitas e os sumos sacerdotes através desta tribo de Levi. Então diz a palavra do Senhor que a partir deste momento seriam os levitas, os primogênitos dos levitas, eles seriam resgatados. E enquanto que anteriormente os primogênitos seriam dados para Deus a partir de 20 anos para cima, os levitas
da tribo de Levi seriam contados a partir de um mês em diante, ou seja, a partir de um mês da tribo de Levi, todo o primogênito de cada casa da tribo de Levi seria dado para o Senhor, seria dado a partir deste momento para o Senhor. Temos a verdade prática que se encontra na nossa lição de hoje, em que nos diz que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência, dedicação integral ao Senhor da Seara. Todos nós sabemos, irmãos, o quão importante é imitarmos a Deus. E ao imitarmos a Deus, sabemos que temos que ter amor, que temos que emanar amor. Sabemos que todo o trabalho para a casa do Senhor tem que ser feito sempre com o máximo de excelência. Amor e excelência são prioridades para aqueles que de facto querem servir ao Senhor. E também a dedicação integral ao Senhor da Seara. Tudo o que nós façamos com dedicação integral. Tudo aquilo que você vai fazer para Deus, conforme os levitas eles faziam para o Senhor, eles faziam com dedicação integral. Saber que estando na casa de Deus, a nossa principal objetivo, a nossa principal primazia deve ser sempre feito para o Senhor, sendo que o trabalho que nós façamos com zelo, com amor e com dedicação, sempre no nosso máximo. A leitura bíblica em classe, que já foi lida aqui na nossa casa de oração, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 1 ao 13, a qual nós já não iremos ler, porque já foi feita aqui a leitura oficial. Temos um objetivo geral nesta lição, que será conscientizar de que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral, conforme nós já falamos. Temos também para esta noite os objetivos específicos nesta lição, que será apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. E também no 2 será explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. E no tópico número 3 será indicar os direitos e deveres dos levitas. Este tópico será ministrado e ensinado na terça-feira próxima. Hoje iremos nos deter no tópico número 1, apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal, e o tópico número 2, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. No tópico número 1 teremos 3 subtópicos, e no tópico número 2 teremos 4 subtópicos, ao qual tentaremos de alguma forma passar para os irmãos da melhor forma que Deus também nos ensinou. Quem eram os levitas? A introdução desta lição, ela nos fala quem eram os levitas e porque a sua chamada foi necessária. À semelhança dos levitas, nós também fomos chamados para trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o Evangelho, intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Temos também o ponto central: o chamamento divino exige separação, excelência e dedicação integral. Como à semelhança dos levitas, que Deus fez a separação daquela tribo, para que fizesse o trabalho para Deus com excelência e dedicação integral, também nós devemos seguir com certeza o seu exemplo. Sempre nos foi ensinado dessa forma, para que viéssemos sempre fazer a obra do Senhor com dedicação e o amor sempre no nosso máximo. Meus queridos, agora temos também o primeiro tópico, que fala de Levi
e a tribo sacerdotal, a qual começaremos neste momento o ensino da parte do Senhor. O tópico número 1, com o subtópico número 1 também, que é o nascimento de Levi. Ao dar à luz a Levi, declarou Lia: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, que se encontra em Gênesis capítulo 29, 34. A palavra do Senhor, ela nos fala, meus queridos irmãos, em Gênesis 29, 34, e concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque dei à luz 3 filhos, por isso chamou o seu nome Levi. Todos nós e muitos dos que estão na casa do Senhor conhecem essa história em pleno. Sabemos que Jacó, ele sai da sua terra, amando do seu pai Isaac, para ir ter com Labão, seu tio. E quando ele conhece o seu tio, ele conhece também as suas duas filhas, a Raquel e Lia, mas ele fica, como todos sabem, apaixonado por Raquel. Então ele empreende, ao trabalhar para o seu tio Labão, dar 7 anos da sua vida para que viesse a conquistar a Raquel, que seria a sua esposa, a sua amada. Mas diz a Bíblia que ele foi, ao fim de 7 anos, ele foi enganado pelo seu tio Labão, e o seu tio lhe entrega a sua filha Lia. Sentindo-se enganado, ele trabalha mais 7 anos para que viesse também a casar com Raquel. E diz a própria Bíblia que Lia, ela agora vai ser mal amada por Jacó e vai ser desprezada pela sua irmã Raquel. Diz a Bíblia que Deus fecha a madre de Raquel e que permite que Lia ela venha a conceber filhos para Jacó. E ao conceber filhos para Jacó, ela concebe a Ruben, a Simeão e concebe a Levi, que é o seu 3º filho, que significa união. A partir deste momento está com certeza colocado nos desígnios de Deus, no coração de Deus, que esta tribo de Levi que nasceu em Padã Arã, e que Levi com certeza serviria ao Senhor. Ou seja, é uma tribo escolhida pelo próprio Deus para que viesse a servir nas coisas concernentes à casa de Deus. Eles, a partir daquele momento, estava escolhido com certeza a tribo que se iria dedicar ao Senhor. Sabemos que não foi fácil para Lia e por isso ela colocou Levi, o 3º filho Levi, significando união, significando o desejo da própria Lia que o seu esposo, em definitivo, a viesse a amar, a viesse a desejar. E sabemos, irmãos, que Deus sempre tem propósitos para aqueles que desejam mais do Senhor. Sabemos que Deus conhecia o desejo do coração de Lia e Deus a partir deste momento, no coração de Deus, tem um grande projeto para este homem, para a descendência de Levi. É como muitos irmãos que na casa do Senhor às vezes acham que estão esquecidos, choram com certeza amargamente, têm dificuldades na sua vida, no seu ministério, sentem-se esquecidos. Mas tal como Deus não se esqueceu de Lia, com certeza Deus não se esquecerá também do teu chamado e não se esquecerá das promessas que Ele tem para a tua vida. Temos agora no primeiro tópico e no segundo subtópico, que é o zelo dos levitas. Não, antes...
segundo subtópico, o zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja vista o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Diná. Todos nós sabemos, irmãos, que a tribo de Levi, neste caso ainda era Levi, ele sempre foi extremamente zeloso. Diná era filha única de Jacó. E sabemos que neste episódio em concreto, que Jacó, ele sai da terra do seu sogro Labão e vai agora para a região de seu pai Isaac. E sabemos que quando ele chega lá, este episódio acontece algo de tremendo, algo que iria mudar por completo a vida destas pessoas ali naquele lugar. Sabemos que quando Diná era a única filha do patriarca Jacó, ela tinha cerca de 14 anos, e sabemos que quando ela chegou àquele lugar, com cerca de 14 anos, eram quando as jovens naquele tempo elas já eram dadas em casamento. Diz a palavra do Senhor que Diná, ela sai para conhecer os costumes das mulheres daquela região. E quando ela sai, está descrito no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 2, que Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquelas terras, viu-a e agarrou-a e violentou-a. Ou seja, naquele momento acontece uma tragédia. Uma jovem que sai para ver os costumes da terra, ela vai agora ser agarrada e vai ser violentada por um príncipe, que era o príncipe Siquém, filho de Amor. Mas diz a própria palavra que o príncipe, apesar de ter feito aquela loucura, ele se apaixonou pelaquela jovem. Ele acaba por se apaixonar por Diná. E então ele vai pedir ajuda ao seu pai Amor para que venha junto do seu pai Jacó, junto de Jacó, a interceder para que viessem em definitiva ficar com a jovem, a casar e a ter um futuro com ela. Mas Jacó, diz a Bíblia, no momento ele não responde. Os seus filhos estavam no campo, eles estavam ali naquele lugar, perto da cidade, em uma parte de uma terra que ele já tinha comprado por 100 moedas de prata ao rei Amor. E ali naquele lugar eles tentam de alguma forma ludibriar Jacó, de alguma forma conquistar a família, a tribo de Levi. Jacó tentam de alguma forma fazer com que lhes dar algo em troca para que pudessem ficar com Diná. Diz a palavra que Levi e o seu irmão Simeão, eles usaram de astúcia e disseram que a partir daquele momento poderiam dar aquela jovem em casamento para Siquém, mas para isso eles tinham que fazer como os israelitas eles faziam, os costumes dos israelitas. E todos nós sabemos que naquele tempo os jovens, os homens, eles todos eram circuncisados. Então eles conseguiram chegar a um acordo, mas Amor, que é o rei Amor, ele faz com que o seu povo, os homens, eles de facto se circuncisem. E ao terceiro dia, diz a própria Bíblia, quando eles estavam a sofrer daquela cirurgia, a sofrer de tanta dor, diz a própria Bíblia que Simeão e Levi, eles pegam na sua espada e irrompem pelo acampamento daqueles homens de Siquém e Amor e de todos aqueles homens que se tinham circuncisado e os matam a fio de espada. Então nós vemos aqui o quão zelosos era Levi, ou seja,
o quanto eles amavam a família, o quanto eles protegiam a própria família. Sabemos também que o zelo dos levitas também aconteceu, conforme está descrito ali, mais tarde, após a saída de Israel do Egito. Os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro, que está descrito no livro de Êxodo, capítulo 32, 26 e 28. Eram homens da maior firmeza, descrito em 2 Crônicas, capítulo 26, 17. Todos nós também sabemos esta história, que Moisés ele se encontrava no Monte Sinai, por ordem de Deus, há 40 dias e 40 noites. Sabemos que Moisés estava ali naquele lugar para que viesse a receber instruções de Deus para repassar para o seu povo. E enquanto Moisés estava ali naquele lugar, a Bíblia também nos afirma que enquanto eles estavam ali, o povo que estava acampado no sopé do monte, ele pede para Arão, naquele momento, eles vão persuadir a Arão para que fizesse deuses, para que eles viessem a adorar a deuses. Então eles fazem, todos sabem, eles retiraram os pendentes das suas orelhas, das mulheres, de todo o ouro que havia, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Sabemos também que quando Moisés ele desce do monte, ele fica extremamente indignado, Deus também fica irado com toda aquela situação, e diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, 26, e ficou Moisés em pé à porta do tabernáculo e disse: quem é do Senhor, ajunte-se comigo. E se ajuntaram com ele todos os filhos de Levi. Então, como nós podemos ver, a tribo de Levi foi, neste caso, a única das 12 tribos que não se deixou corromper com a idolatria do bezerro de ouro. Então vimos que a tribo de Levi foi a única que não compactuou com aquele erro. E quando Moisés, por ordem de Deus, ele vai dizer: olha, ajuntem-se comigo todos aqueles que de facto querem servir efetivamente a Deus. Então diz a palavra que a tribo de Levi, todos da tribo de Levi, se chegaram a Moisés e a Josué para fazer algo diferente, irmãos. Todos aqueles que se tinham deixado corromper, agora teriam que morrer ao fio de espada. E diz a palavra que naquele dia, 3.000 almas, eles morreram. Pais, mães, filhos. Aqueles que se deixaram corromper de entre das 12 tribos foram mortos. Agora é interessante nós vermos que aqueles que eram escolhidos, 3.000 acabam por morrer ao fio de espada. E se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, nós vimos que uma única pregação de Pedro, homens que a misericórdia alcançou, homens que eram do mundo, homens que efetivamente estavam mortos já no mundo, eles são restaurados e 3.000 almas, elas acabam por ser salvas. Nós vimos a diferença entre muitos que muitas das vezes, eles servem ao nosso próprio Deus, eles servem a Deus, e que deveriam zelar pela palavra de Deus, deveriam compactuar com a sua liderança, ser homens que deveriam seguir efetivamente a liderança, deveriam saber compreender os seus líderes, como estes homens que estavam no sopé do monte, deveriam compreender que o seu líder, Moisés, ele estava no Monte Sinai, a fazer algo para que os viesse mais tarde a abençoar, e eles não compreenderam. E sabemos na diferença que homens que servem a Deus muitas das vezes se deixam corromper, mas que
pela infinita misericórdia de Deus, quando 3.000 se deixam corromper e quando 3.000 eles são mortos a fio de espada, naquele tempo era como eles faziam para que quem corrompia a palavra teria que ser morto, teria que ser exterminado dentro da tribo. Ainda bem que hoje não acontece isto. Então vimos a grande diferença, que enquanto uns que estão na casa de Deus se deixam corromper, muitos que estão lá fora são alcançados pela palavra do Senhor, são abençoados, são resgatados, são trazidos para perto do altar e para aceitar a Jesus e para servirem ao Senhor. Sabemos que naquele tempo só a tribo de Levi tinha direito ao sacerdócio, só a tribo de Levi tinha direito a ser levita, mas também sabemos que nos dias de hoje, todo aquele que aceitar a Jesus, todo aquele que reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem direito a ser levita, tem direito a ser o sacerdote, tem direito a ser usado, tem direito a proclamar o Evangelho, tem direito a fazer a obra do Senhor, tem direito a fazer o ID conforme o próprio Senhor Jesus. Ele proclamou conforme o Senhor Jesus. Ele disse e orientou a cada um de nós para que ir pelo todo o mundo e pregar a palavra do Senhor Jesus e fazer a sua obra, e fazer com dedicação, fazer com amor, fazer com zelo, fazer com dignidade que a palavra do Senhor ela merece, que é fazer tudo para honra e glória do Senhor. Vimos agora aqui no terceiro subtópico a palavra de Deus, a vocação sacerdotal dos levitas, tendo ainda como tema Levi, a tribo sacerdotal. E a palavra nos fala, não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão, que está descrito em Êxodo, conforme vocês podem ver, Êxodo capítulo 6, do versículo 14 ao 27. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. A palavra nos fala que a vocação sacerdotal dos levitas, Deus tem uma aliança. Moisés foi levado ao palácio ainda no Egito para ser instruído intelectualmente. Toda a família de Moisés acaba por ser envolvida tanto nos levitas como nos sacerdotes. Nós sabemos que através da tribo de Levi saíram os sacerdotes e de uma linhagem ainda mais, de uma família escolhida por Deus, a família de Arão, saíram os sumos sacerdotes. Então sabemos que a vocação sacerdotal dos levitas saiu de Levi 3 famílias principais. A família de Gerson, Coate e Merari, que são os filhos de Levi. Estes 3 são 3 dos filhos de Levi, que é os Gersonitas, os Coatitas e os Meranitas, que estes homens que tinham como função os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, tinham como função transportar, quando eles estavam no deserto, nos 40 anos que eles passaram, tinham como função transportar tudo o que era concernente ao tabernáculo do Senhor. Tudo as tendas, os paus que faziam parte do tabernáculo, tudo o que estava dentro, os utensílios sagrados, como a arca, tudo o que estava dentro da arca, dentro da tenda da congregação, os Gersonitas, Coatitas e Meratitas, quando Deus, ele, por exemplo, mandava levantar para ir para um outro local, eles tinham a função
de levantar o tabernáculo, transportá-lo, estas 3 famílias de dentro dos levitas, e quando Deus mandasse parar, eles teriam que novamente montar todo o tabernáculo, sabendo que eles eram os protetores das coisas de Deus, das coisas concernentes à palavra do Senhor. Sabendo que dentro, ou seja, os utensílios, eles seriam, quem tomava conta era o sumo sacerdote, Arão e os seus filhos. Todos eles com funções específicas, conforme eu já expliquei neste momento. Deus deseja ter um corpo de sacerdotes que manteriam os seus votos e o verdadeiro caráter sacerdotal. Ou seja, os sacerdotes eram instruídos para Deus e Deus desejava que eles fizessem votos para com Ele e que tivessem um verdadeiro caráter de sacerdotes. Deus ainda deseja isso, irmãos. Deus ainda deseja que nós façamos votos para com Ele, que façamos aliança para com Ele. Ele ainda deseja que cada um de nós, como sacerdotes da casa do Senhor, talvez você está aí na última cadeira e acha: eu não sou sacerdote, é levita da casa do Senhor. Você é um pregador, é um sacerdote. Você é levita da casa do Senhor, tem que ter caráter, tem que ter zelo, tem que ter determinação para com a casa do Senhor. Tem que ser um protetor, tal qual os familiares de Levi, tal qual toda a tribo de Levi que foi separada pelo Senhor, que era possessão do próprio Deus, era a única tribo que não tinha uma terra pré-determinada por Deus, porque ela era herança de Deus. Eles tinham que viver da fé da parte de Deus. Eram homens extremamente zelosos pela palavra do Senhor. Eram homens que estavam espalhados por todo o Israel para fazer a obra do Senhor exclusivamente mediante a sua fé. Às vezes, nos dias de hoje, falta-nos fé, falta-nos persistência, falta-nos amor, falta-nos o que acontecia com estes homens que eram extremamente dedicados à palavra do Senhor. Eram homens que, quando o tabernáculo ele estava colocado ali no deserto, eles se colocavam ao redor do tabernáculo, eram os protetores da casa de Deus, e ao redor da tribo de Levi estavam as outras 11 tribos ao redor ali daquele lugar. Você foi pré-determinado por Deus, você foi escolhido por Deus como sacerdote, você foi escolhido como levita da casa do Senhor para ser um protetor da casa de Deus. Às vezes estamos na casa do Senhor, dentro do lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo, que é a representação neste momento do altar, e nos esquecemos que nós somos atalaias de Deus, escolhidos por Deus para fazer a sua obra com zelo e com amor, irmãos. Nós, nos dias de hoje, somos os protetores da casa do Senhor. Muitos se esquecem disso, mas que hoje sabemos que aquele tempo era completamente diferente, que o Senhor se sacrificou, se deixou sacrificar para que nós pudéssemos vir a ter novas oportunidades, mas sabendo que se nós pudermos comparar o povo de hoje, a igreja santa, a igreja remida, a igreja escolhida, a igreja que Deus escolheu para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, nós temos que ter efetivamente o mesmo zelo para com a casa do Senhor. Naquele tempo era o tabernáculo, depois foi construído o templo através de Salomão, mas hoje existem santuários da casa do Senhor. Hoje existe a palavra
que é ministrada aos nossos corações e que está implantada dentro de nós, fazendo de nós habitação, e que nós temos que proteger essa mesma palavra com zelo, com amor, com dedicação, fazendo exclusivamente o que o Senhor deseja para que possamos proteger a sua palavra. Estes levitas, irmãos, eles serviam como um tipo de Cristo. Por quê? Os levitas eram vestidos de determinadas formas. Eles tinham comportamentos. O comportamento do levita, ele era completamente diferenciado de todos os outros, das outras tribos. Ele tinha que se comportar de forma diferenciada, porque os levitas, eles eram vistos. Eles eram, sempre alguém estava a olhar para os levitas, sempre alguém estava a olhar para o sumo sacerdote, e eles teriam que ser exemplo para todo o povo de Israel. Assim como os levitas eram exemplo para o povo de Israel, você é exemplo para o mundo, você é exemplo para os seus irmãos, para outras igrejas, mas também é exemplo para aqueles principalmente que estão lá fora. Mas em vez dos primogênitos, a palavra do Senhor diz a vocação sacerdotal dos levitas. Aqui, mas em vez dos primogênitos de todas as tribos, os levitas foram escolhidos para o serviço em relação ao santuário. E a escolha foi feita porque quando o povo havia quebrado convênio com Jeová, fazendo o bezerro de ouro, só os levitas haviam retornado voluntariamente para perto de Deus, demonstrando a submissão e o seu zelo em honrar a Deus. Ou seja, os levitas foram escolhidos também porque foram aqueles que, quando as outras tribos, conforme eu já falei, elas à beira do Monte Sinai, elas se deixaram corromper pelo bezerro de ouro, foram os únicos que voluntariamente se aproximaram de Moisés e disseram que queriam continuar a servir a Deus com zelo e com honra. Vamos entrar agora Agora temos aqui a síntese do tópico, que é a tribo de Levi foi escolhida, também já foi falado, e separada pelo Senhor para fazer o serviço sacerdotal. Ou seja, a tribo de Levi, dentro das 12, ela foi escolhida e foi separada para marcar a diferença no meio daquele povo grandioso. Ou seja, o povo escolhido, a nação de Israel, toda ela foi escolhida por Deus. Mas dentro do povo, dentro das 12 tribos, a tribo de Levi foi escolhida e separada pelo Senhor para fazer o serviço sacerdotal. Ou seja, eles fariam os sacrifícios, eles receberiam os animais, eles viviam da fé, eles recebiam as primícias da terra, eles recebiam as primícias de tudo aquilo, do gado, das terras, das colheitas, e entregariam com zelo para o Senhor. Neste momento vamos entrar aqui no tópico número 2, que nos vai falar o sumo sacerdote, e o subtópico número 1 nos fala o descendente de Arão. E a palavra nos fala: o sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento, que está descrito em Êxodo 28, capítulo 28, versículo 1. Por essa razão o Senhor exigia que ele proviesse
de uma tribo específica, a de Levi, e de uma família ainda mais específica, a casa de Arão, que está descrito em Êxodo, capítulo 6, versículo 16 ao 23. O sumo sacerdote, ele descendia da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Todos nós sabemos que Arão, ele teve 4 filhos. Ele teve Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Ou seja, tanto Arão foi separado por Moisés por ordem de Deus. E quando Deus manda separar Arão, escolhido pelo próprio Deus, ele manda também separar os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Era a maior autoridade em Israel, o sumo sacerdote, irmãos. Ele era a maior autoridade em Israel. Todo o povo olhava para aquele homem como uma autoridade de Deus. Ele era um tipo de Cristo, ele era alguém que estava na terra para servir em nome de Deus. Logo, esse homem tinha que ser um homem completamente diferente. Arão, ele era da tribo de Levi e só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi e de uma linhagem ainda mais específica, de uma das famílias de dentro da própria tribo de Levi, que seria a tribo de Arão. O sumo sacerdote, no decorrer dos anos, a seguir a Arão, ele só poderia descender primeiro de Levi e depois de uma família mais específica, da família de Arão. Porque dentro de Levi, haviam várias famílias. Constituíram-se várias famílias, conforme eu já falei. Então, de Arão saiu os seus 4 filhos, que foi Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Conforme eu já disse, o sumo sacerdote, ele era, neste caso, Arão, ele era a autoridade máxima em Israel. Representante de Deus na terra, ele fazia a intermediação entre os homens e Deus. Era aquele homem, irmãos, que fazia a intermediação. Uma vez por ano, ele fazia a intermediação. Os homens, o povo de Israel, as 11 tribos iriam ter com o sumo sacerdote, com os sacerdotes. Os sacerdotes receberiam os animais, os primogênitos, os animais puros que iriam ser sacrificados. Então, uma vez por ano, o sangue no lugar santíssimo seria aspergido pelo próprio sumo sacerdote, e qual levava os pecados daqueles homens, daquele povo, diante de Deus, para que dessa forma pudessem ser extirpados, para que dessa forma pudessem vir a ser perdoados. Aqui, conforme eu já disse, uma vez por ano, adentrava no lugar santíssimo. Era um tipo de Cristo, era sua responsabilidade instruir o povo. Aqui está... Perdão, irmãos. Aqui está algo de extraordinário, irmãos. O sumo sacerdote, ele tem uma responsabilidade, ele tem benefícios da parte de Deus, porque ele é um homem muito visto pelo povo. Ele é uma das principais autoridades, se não a principal autoridade espiritual na terra naquele tempo. Mas ele tinha uma responsabilidade, que era instruir o povo. O sumo sacerdote tinha a obrigação diante de Deus de instruir o seu povo, de ensinar o seu povo, de ensiná-lo no caminho que o povo deveria andar, de ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor, a nunca se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas focar-se em Deus. Nós sabemos que por muitas vezes, por muitos séculos, em todo o tempo,
o povo, ele se deixou desviar. Sabemos também que vários sumos sacerdotes, eles também não obedeceram à palavra de Deus, mas nós já iremos falar mais à frente sobre esse tema. Sabemos que o sumo sacerdote, ele tem a responsabilidade, a principal responsabilidade seria instruir o povo. Porque se o povo, ele efetivamente fosse bem instruído, quase que não era preciso ele levar animais para que o seu sangue, para que os animais eles fossem sacrificados e o seu sangue viesse a ser aspergido. Você, irmão, no dia de hoje, você é um sacerdote. Sacerdote tem responsabilidade de instruir a igreja. Sacerdote tem a responsabilidade de instruir o povo de Deus. Deus está no nosso meio ainda nos dias de hoje. É o mesmo Deus. E Ele deseja que cada um de nós venhamos a instruir o seu povo, a direcioná-lo para a sua casa, a ensiná-lo nos caminhos que devem andar, a dizer: meu filho, vai para a casa de Deus, vai aceitar a Jesus, vai te entregar ali naquele lugar, vai fazer a minha obra com zelo, com amor, com dedicação. Irmãos, é nossa obrigação, tal qual o sumo sacerdote naquele tempo, ele tinha a obrigação de instruir o povo. Nós temos a mesma obrigação. É nossa obrigação, irmãos, fazer o melhor para Deus. Aquilo que Deus nos ensina, que nos é repassado pelo próprio Senhor, nós devemos repassar também para aqueles que estão lá fora, afastados, quem sabe, do Evangelho, desviados do Evangelho, aqueles que estão no mundo e que ainda carecem da misericórdia de Deus. Ainda é necessário, irmãos, instruir estas multidões que se encontram lá fora. É urgente, irmãos. É por isso que o culto de ensino, muitas das vezes, ele serve também para nos ensinar, ele serve para nos instruir, mas ele serve como chamada de atenção. Sabemos que o tempo é completamente diferente, que fomos resgatados pelo Senhor Jesus, mas que a nossa obrigação ainda é a mesma daquele sumo sacerdote. Na época do Senhor Jesus, havia 2 sumos sacerdotes, isto é um outro tempo, um por simpatia do povo e outro sumo sacerdote de ofício, que era Anás e Caifás. Ou seja, a instrução de Deus era só um sumo sacerdote. No Antigo Testamento, no tempo ao qual nos está a ser ensinado, Deus instruiu que em um determinado tempo haveria sempre um sumo sacerdote. Nunca haveria 2. Mas no tempo de Jesus, não por ordem de Deus, havia 2. Um por simpatia do povo e outro sumo sacerdote de ofício, que era Anás e Caifás. A palavra também continuamos a ler assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se com a maior autoridade da nação, era um símbolo da plenitude espiritual requerida pelo próprio Deus de Israel. Ou seja, o sumo sacerdote seria um símbolo de Deus na terra, alguém que se respeitasse a palavra de Deus. O povo olhava para ele e, ao olhar para aquele homem, ele se identificava. Ou seja, era como se ele era um representante de Deus na terra. Sumo sacerdote era um representante. Assim como a igreja, ela hoje representa Deus na terra, naquele tempo era o sumo sacerdote que representava Deus na terra. Tá, meus queridos? No segundo subtópico, ungido para o ofício. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido, a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Livro de Êxodo, capítulo 28, 41 e 29, 1 ao 7. Êxodo 29, 1 ao 7.
sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus, que está descrito em Hebreus capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus nos diz que o sumo sacerdote ele teria que ser ungido. A palavra de Deus diz que o sumo sacerdote tinha uma função específica, Yom HaKippurim, ou Yom Kippur, que era o dia da expiação, das expiações, ou dia do perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele era ungido pelo próprio Deus. O sumo sacerdote, ele foi ungido pelo próprio Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus dá uma ordem a Moisés. E diz a Moisés: olha Moisés, chama agora Arão e chama os seus 4 filhos. E quando Moisés ele chama a Arão e os seus 4 filhos, ele vai agora ungir a Arão. Ele vai ensinar como as vestes específicas para Arão, vestes específicas para os seus filhos. E diz a palavra de Deus que as vestimentas de Arão, do sumo sacerdote, elas eram tão importantes, e as vestimentas dos seus filhos eram tão importantes para Deus, porque tudo era uma instrução do próprio Deus, que se eles não se vestissem conforme Deus lhes ordenou e se aproximassem diante da tenda da congregação, a ordem era para seriam mortos. Ou seja, vejam o zelo que Deus requeria do sumo sacerdote. Deus, ele dava autoridade àqueles homens, mas também cobrava muito deles, porque dava-lhes a instrução para que aqueles homens pudessem cobrar da própria nação de Israel. Eles próprios teriam que obedecer ao próprio Deus, até nas suas próprias vestimentas. A palavra diz em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 28, 41, versículo 41: e assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Deus dá uma ordem para Moisés: os vestisse de forma diferenciada a Arão e seus filhos. As vestimentas eram tão importantes que, ao se aproximarem do altar, não estivessem vestidos conforme a orientação de Deus, incorreriam em morte. Isto está descrito no livro do Senhor. E também a palavra de Deus era para que Moisés os ungisse antes de se apresentar no altar do Senhor. Irmãos, estes homens teriam que, diz a palavra de Deus, eles teriam que entregar um novilho do sacrifício e teriam que entregar, irmãos, também um carneiro do holocausto e um carneiro do sacrifício. Com o sangue daquele animal, do boi do sacrifício, Deus dá uma orientação a Moisés. Nós estamos a falar ungido para o ofício. O sumo sacerdote, como era ungido para o ofício. Ou seja, Deus dá uma orientação a Moisés para que quando matasse aquele boi do sacrifício, eles teriam, antes de apresentar-se do altar, eles teriam que, ao matarem aquele animal, Moisés, ele pegaria num pouco daquele sangue e o dedo polegar da mão direita, Moisés teria que colocar no sumo sacerdote e nos seus filhos um pouco daquele sangue sacrificado para com Deus, um animal primogênito,
um animal sem mácula, um animal representativo do tipo de Cristo, porque aquele animal seria a representação de Cristo. Tudo, irmãos, tudo o que era feito, tanto o boi, como os carneiros do sacrifício, como os pães da proposição, tudo eram tipos de Cristo, tudo eram orientações que levariam o povo de Deus a compreender como seria o verdadeiro sacrifício dos sacrifícios, como seria o verdadeiro sacrifício dos sacrifícios no Gólgota, pelo nosso Senhor Jesus. Então, aquele sangue seria colocado no dedo polegar da mão direita, no pé direito do polegar também, e na ponta da orelha direita também do sumo sacerdote. E também lhes disse que desse investidura, ou seja, disse assim para Moisés: olha, Moisés, faz tudo isso, a forma como se há de vestir, a forma como se há de comportar, os animais que se há de ser sacrificados, e também que possas ungí-los, mas também que possas dar investidura, dar-lhes posse. Ou seja, a partir daquele momento, Deus, através de Moisés, estava a dar posse àquele sumo sacerdote e estava a dar posse aos seus filhos que iriam. Nós sabemos que 2 deles morreram porque fizeram fogo estranho diante de Deus, mas alguns deles seguiram os caminhos de Arão. E também para poder consagrá-los, ou seja, eles seriam consagrados diante do Senhor para fazer a sua obra. No segundo tópico, o sumo sacerdote, e no terceiro subtópico, o cargo vitalício dos sumos sacerdotes. A vitalicidade do sumo sacerdócio está patente na história da família de Arão. Antes de morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho, que está descrito no livro de Números, capítulo 20, 23, do versículo 23 ao 29. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Fineias, que está descrito no livro de Josué, capítulo 24, 33, versículo 33, livro de Juízes, capítulo 20, 28. Todavia, no tempo do Novo Testamento, a vitaliciedade já não era observada. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 49 ao 51. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão, descrito no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Meus queridos, no cume de Or, próximo à fronteira de Edom, por orientação de Deus, e sabendo que Moisés morreria, Deus vai agora ordenar a Moisés para desvestir Arão. Vai ordenar a Moisés e dizer: olha, vai ao cume de Or, que ficava próximo da fronteira de Edom, vais desvestir Arão, porque Deus sabia que o tempo do fim de Arão aqui na terra estava próximo e que ele seria encontrar com o próprio Deus, e vais desvestir ele e vais entregar as suas vestes, a responsabilidade agora passado para o seu filho Eleazar. Então, o sumo sacerdote, que sempre havia só um, é preciso que fique claro que naquele tempo havia sempre um só sumo sacerdote, e aquele cargo era vitalício. Ou seja, enquanto Arão ele vivesse na terra, enquanto ele tivesse fogo de vida, o cargo, a responsabilidade era sua. Assim que ele morreu, antes de ele morrer,
ele vai passar aquele cargo para o seu filho Eleazar à ordem de Deus. Ou seja, era um cargo vitalício, era uma instrução de Deus, era uma forma de Deus dizer que ele estava representado apenas por um só homem na terra. Hoje, a representação de Deus na terra é através da igreja, conforme eu já falei aqui algumas vezes, é através de cada um de nós que estamos aqui. Mas naquele tempo era através de Arão, era através do sumo sacerdote, era através dos levitas, que eram aos milhares, que faziam com zelo todas as suas funções, desde tomar conta do tabernáculo, desde fazer tudo aquilo que era concernente à obra do Senhor. Não eram poucas coisas, irmãos, eram cargos de extrema responsabilidade, eram homens extremamente vistos, visionados pelo próprio povo, eram representação de Deus na terra. Então nós vimos que o cargo, neste caso, do sumo sacerdote, ele era vitalício, coisa que não vai acontecer, no Novo Testamento. Tudo foi alterado e, ao que tudo indica, diz ali, segundo o nosso estudo, que havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Um rodízio seria diversos sacerdotes que se substituíam ao sumo sacerdote, que inicialmente era instruído pelo próprio Senhor. Entremos agora no quarto subtópico. Estamos a terminar a nossa lição de hoje, em que nos diz o servo de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Está descrito no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 43. O capítulo 3 de Zacarias descreve a dignidade do sumo sacerdote constituído sobre Israel. O sumo sacerdote, irmãos, como representante de Deus, e apesar da importância do seu cargo, a importância do cargo do sumo sacerdote, não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Isso é patente nos dias de hoje também. Todo aquele que serve a Deus, ele nunca se poderá substituir a Deus. Todo aquele que serve a Deus, ele não pode usurpar as funções aos quais lhe foram dadas. O sumo sacerdote naquele tempo, ele, como ministro de Deus, ele tinha que obedecer a Deus e repassar para o povo as orientações do próprio Deus. Ele nunca, de alguma forma, poderia fazer com que o nome de Deus fosse, de alguma forma, esse nome de Deus ele viesse a ser confundido. O próprio nome de Deus, ele deveriam obedecer sempre à lei de Deus, às instruções de Deus. É então que nós vimos que a palavra de Deus, que através deste estudo, que nos diz que o sumo sacerdote, como representante do Senhor, ele deveria saber da importância do seu cargo e estar sempre em conformidade com a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele fazia tinha que ser sempre sobre a orientação de Deus. Ele nunca poderia fazer nada da carne, ele teria que fazer sempre tudo da parte e vindo do reino do próprio Deus. Deveria conservar-se puro, ou seja,
sempre ele deveria conservar-se puro diante de Deus. Ele deveria estar sempre consagrado. Ele deveria estar sempre limpo. Ele deveria ser sempre zeloso pela palavra. Ele devia ser sempre receber as instruções de Deus e ele deveria sempre obedecer essas instruções. Nos dias de hoje é a mesma coisa, irmãos. Nós devemos sempre ser limpos na nossa forma de agir, da nossa forma de vestir. Nós devemos ser orientados por Deus e seguir sempre a orientação do Senhor. Nós devemos receber as instruções e sempre estar a obedecer à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus não é só obedecer aqui dentro do santuário, obedecer à palavra do Senhor, ou ser limpo, ou ser um representante da palavra de Deus, é ser representante não só na sua casa, mas principalmente ser um representante lá fora, obedecendo, servindo, fazendo aquilo que mais apraz ao Senhor. Nós todos sabemos que houve vários homens que deveriam ser obedientes à palavra do Senhor, como os filhos do próprio Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú que provavelmente poderiam ser também sumos sacerdotes, mas que fizeram fogo estranho diante de Deus e acabaram por morrer. E também sabemos que os filhos de Eli, o sumo sacerdote, Ofni e Finéias, que também morreram porque não obedeceram a Deus, usaram a arca como que um amuleto e não deveriam ter usado a arca da aliança como um amuleto e sim honrar sempre a palavra de Deus. Irmãos, nós sempre devemos fazer o melhor para o Senhor, sempre obedecendo a Deus. E também agora temos aqui a síntese do tópico número 2, que é, como está ali escrito, o Senhor estabeleceu que o sumo sacerdote deveria ser descendente de Arão, ungido e vitalício e servo, aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. E esta foi a lição desta noite. Na terça-feira temos os ministros do culto que irá ministrar a lição número 3, que estará a ser ministrada nesta terça-feira próxima, ao qual será a continuação desta mesma lição. Eu agradecia que a igreja neste momento se colocasse de pé. Esta foi a lição para nós nesta noite e neste momento eu espero que esta lição possa ter servido de base, de orientação para a nossa vida ainda nos dias de hoje. Sabemos que muitas das coisas que aconteciam naquele tempo, como o sacrifício de animais, como o sumo sacerdote, elas, nos dias de hoje, elas são feitas de uma forma diferente, mas algo para as nossas vidas, ela tem que ficar sempre gravado na nossa mente e no nosso coração e em todo o nosso corpo, que a obediência a Deus, ela tem que ser sempre uma prioridade. O obedecer é amar a sua palavra, é dignificar o nome do Senhor, é zelar pela palavra do Senhor como um património. A palavra de Deus é um património para a nossa vida, é um património para a nossa família, é um património para a nossa dignidade, é uma forma que Deus nos ensinou a dignificar o próprio Deus, mas ao estarmos a dignificar o próprio Deus, irmãos, também estamos a dignificar a nossa própria existência, a nossa própria vida. Também estamos a dignificar a própria Igreja de Cristo e a dignificar essencialmente a palavra do Senhor. Que possamos ser sempre ensinados pelo próprio Senhor, seguindo à risca a sua própria palavra. Neste momento, eu queria chamar aqui o nosso querido pastor Sânzio, que estará dando continuidade a este trabalho. Está bem, meus queridos?